Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei o horário que você vai estar assistindo esse podcast. O meu podcast que ainda não tem nome. Inclusive, se você quiser, dá um comentário aí pra gente e me conta qual o nome que você acha que o meu podcast deveria ter. Eu sou Ana Seba e hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial pra gente conversar sobre doutrinação escolar. Boa tarde, Vini. Boa tarde, bom dia, Boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que as pessoas estão nos escutando. Prazer grande estar aqui, ter vindo de lá da Baixada Santista para cá e ser o primeiro convidado do podcast que ainda não tem nome. Mas a gente vai ter, em breve. Nós vamos fechar um nome legal. Vini, antes da gente começar, antes de eu te apresentar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né? A gente tem aí a ProArmas, inclusive nós estamos aqui no estúdio da ProArmas, aqui do Distrito Federal, com o meu maravilhoso Polon aí, Marcos Polon, que apoiou enormemente o meu podcast, assim como o Juliano Rodrigues, que é o coordenador do ProArmas aqui do Distrito Federal, e o Marquinhos Menck, que é aqui também quem coordena a sede do ProArmas no Distrito Federal, e o nosso diretor, Jonathan Araújo, que vai participar aí hoje também com a gente. Oi, Jonathan. E aí, pessoal? Hoje a gente está aqui direto da Baixada Santista, uma das pessoas mais espetaculares que eu conheci no Clube do Livro. Assim, foi um presente. Eu não sei quem é aluno e quem é professor dentro do clube, no caso com ele. Vinícius Moraes, professor, biólogo, pedagogo, produtor de conteúdo na área de educação e política. Caraca, isso é coisa pra caramba, hein, velho? Pois é. Eu fico até com vergonha. Eu não sou nada disso, É, gente. você... Só sou produtora de conteúdo. E você mesclar essas duas áreas é pedir para ter treta, né? Pedagogia e biologia, putz. E ainda falar, misturar com política? Não, mas política hoje em dia dá problema para todo mundo. Não tem jeito. Não sara, não arruma. Não casa, não orna. Não casa, né? E hoje a gente vai falar sobre doutrinação escolar, né? Porque é a sua área. Não tem como você falar de educação com política sem tratar da doutrinação escolar, que é o problema maior da educação hoje em dia. Tem vários problemas, mas a raiz de vários deles é essa amálgama de política com educação que fizeram. Mas é porque quando a gente pega que o nosso patrono é o Paulo Freire, né, e que a política do oprimido, né, a pedagogia do oprimido do Paulo Freire é exatamente você criar militantes e não pessoas minimamente capazes de pensar, era de se esperar que chegasse a esse ponto, não? É de se esperar, mas o problema, e esse é a grande questão da doutrinação, é de se esperar que chegue nesse ponto, mas a coisa não é explícita. Então, por exemplo, Paulo Freire ele é elevado às alturas hoje pela mídia, pelo mainstream, pelos educadores, pelos professores. Ele é colocado como sendo um grande educador, quando ele, na verdade, é só um ideólogo. Quando você pega a obra do Paulo Freire para ler, você percebe nitidamente que a questão ali não é educação. A educação é apenas um instrumento que é utilizado para se fazer a revolução. A questão não é a questão, como diria Saul Alinsky. A questão não é a questão. A questão é a revolução. Então, a educação é só o meio que eles utilizam para chegar até a mente das pessoas e conseguir fazer o que eles querem. E que meio, né? Porque por meio da educação vão sair todos os profissionais que vão atuar na sociedade. E é esse, eu acho aí, que é o grande boom do negócio da doutrinação escolar. Quando algumas pessoas me perguntam assim, você não vai entrar para a política, né? Você não vai se candidatar? Eu falo, cara, se você entendesse qual é a importância de se dominar as áreas, né? Da gente tomar de volta lugares dentro da parte educacional e da parte cultural, você vai entender que é importante que a gente tenha representantes no legislativo, mas também no executivo também, mas é importante mais ainda que a gente retome esses lugares, porque se eu pego uma criança e eu doutrino ela durante, sei lá, 17, 18 anos, quantos anos ela passa dentro de uma escola, em que ela é todos os dias catequizada para esse pensamento do banditismo, da ideia ali de que eu sou um pobre oprimido, ou da ideia de classes, né, de luta de classes, que chega no final, não adianta, você pode falar o que for para essa criança, ela já foi dominada por aquele pensamento. Se ela é apresentada somente para uma visão de mundo, sem ser informada que aquilo é uma visão, que tem lado a coisa, se ela cresce achando que aquela ali é a visão do bem, que é a forma como
essa questão é apresentada hoje para elas, e ainda somado ao fato de que esta visão está sendo apresentada por professores, por mestres, doutores, que são pessoas que gozam ainda de uma certa autoridade, exercem ainda no imaginário das pessoas essa função de aquele que vai ditar a nossa crença, aquilo que é certo nós acreditarmos. Então, se ela só recebe uma visão a vida inteira, por aí 13 anos no mínimo, que é o tempo de educação básica que a gente tem hoje, dos 4 até os 17 anos, ela vai sair com a cabeça feita da escola. Não adianta. Ela vai pender para um lado, ainda que ela não saiba. Eu me lembro que no livro Conflito de Visões, do Thomas Sowell, ele começa falando justamente acerca disso, que ele define a palavra visão como eu não lembro agora exatamente o termo inteiro, mas uma expressão que aparece é pré-analítico. A visão de mundo que você tem, a visão de mundo conforme o Thomas Sowell está descrevendo ali, é uma tendência que a pessoa vai ter sem analisar plenamente. Então, por exemplo, digamos, se você foi educado, se você teve uma educação que penda mais para o conservadorismo, se você teve a sua visão de mundo formada nesse viés, quando você se deparar com um assunto, por exemplo, aborto, você já vai pender para um lado, ainda que você não entenda aquele assunto plenamente. Você já vai ter uma tendência prévia. É ideia mais ou menos de senso comum, né? Isso. O que está sendo feito hoje na educação, e o C.S. Lewis ele comenta isso na Abolição do Homem, é que esta visão que o Thomas Sowell apresenta lá no Conflito de Visões, essa tendência pré-analítica do indivíduo, ela está sendo moldada na educação por meio do que ele não chama, ele não usa esse termo, mas a gente já utiliza, por meio da doutrinação. Logo no começo da Abolição do Homem, ele trata de uma situação em que 2 educadores estavam transmitindo às crianças ideias filosóficas, religiosas, por meio do ensino de linguagem. Então, a doutrinação é um problema que, pelo que a gente percebe da literatura, é mais velho do que andar para frente. É a ideia sempre do... Claro que todo professor vai ter um viés. Ele é um ser humano, né? Ele trabalha como um ser humano. O que eu falo é que se a gente parar para pensar aí, levar a nossa experiência empírica, do tempo que você passou na escola, quantos professores você pode falar que tem um viés que seja de visão restrita de mundo? Você não tem. Você não acha um. Todos são de visão irrestrita, todos eles. Você não consegue selecionar. Se você achar um no meio do caminho em 15 anos, 13 anos de escola, vai ser muito. É óbvio que hoje a gente tem um movimento, né? Eu falo da teoria dos pêndulos, porque sempre que você puxa muito para o lado, e foi isso que aconteceu, a esquerda puxou tanto para a extrema esquerda que a reação das pessoas é puxarem demais para a extrema direita, até que a gente tente achar pelo menos aqui uma coisa não tão polarizada, né? Então, não tão extremo para nenhum lado nem para outro, porque é importante que se tenham ideias diferentes. Tem um monte de gente que fala, tem que proibir esquerdistas. Não, o mundo ele cresce a partir da diferença de ideias. Eu tenho uma ideia, você tem outra, a gente vai discutir até um convencer ao outro ou não, e dessa forma que a gente consegue ter essa polarização de repensar determinadas coisas e conseguir evoluir. Então tem sim que ter o contraponto dos dois lados, né? Então não dá para levar nenhum dos extremos. Mas o que a gente observa é que em todo o tempo de vida escolar que a gente não tinha nenhum acesso. Eu sempre gostei de política, eu sempre li muitos livros, e aí eu lembro de, tipo, todos os livros que eu li durante a adolescência eram sempre com viés ideológico de esquerda. Não existia um livro político que não fosse de viés ideológico de esquerda. As revistas que eu consumia era Veja, Época, que tinha a mesma coisa, um viés social-democrata, que era considerada de direita. Olha, social-democrata já foi direita no Brasil, hein, galera? E aí, eu só me dei conta, e esses dias que eu falei lá do livro do Thomas More, que foi escrito em 1516, se eu não me engano, 1500 é alguma coisa, que ele vai falar de utopia, né, que é uma ilha onde todos são iguais, onde há justiça plena, que é bem a ideia final lá do comunismo, né, ou seja, uma utopia realmente, e quem me deu foi um professor bem militante de história que eu tinha,
E quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso aqui tá errado. Isso eu tinha 17 anos e o meu professor, sei lá quantos anos ele tinha, ele não conseguia ver o que eu consegui ver vendo aquilo, né? E aí é a hora que eu comecei a observar a doutrinação, até que finalmente eu conseguisse estudar outras coisas e ver realmente o tanto de bullshitagem que eu tinha pego no meio do caminho. E para você, como é que você percebeu essa história da doutrinação? Qual foi aquela chavinha que virou e falou, caracas, tá errado isso aqui? Então, na verdade, eu entrei para a área da educação porque desde pequeno eu já pendia já para a área para ser professor. Eu lembro que eu tinha coisa de 8, 9 anos, não tinha chegado nem na adolescência ainda. Um colega meu da rua perguntou: o que você quer ser quando crescer? Eu falei: quero ser professor. Desde pequeno. Mas Deus me livre, era a última coisa que eu queria ser, mas foi o que eu virei. Pois é. Só assim mesmo para você ser professor hoje em dia, por vocação, porque hoje você ter um apelo financeiro para ser professor não vai. Se você quer ser professor do ensino regular, é porque você tem vocação, você gosta de sofrer. Você gosta das crianças, Virgem. Ah, fala para mim, que você tá até S2, com saudade dos seus alunos. Você tá morrendo de saudade dos seus alunos do Fundamental 1 ali, ó, com seus 13, eu acordo 14 todos anos. os dias, 6 horas da manhã, pensando que gostoso levantar no frio. Tá tudo escuro ainda e eu vou lá dar aula para aquelas crianças maravilhosas. É perfeito. Mas eu fui dar aula porque a vida me levou para outros caminhos, mas eu sempre, onde eu estava dando aula, ensinando alguma coisa, porque é vocação. Mas eu fui dar aula no ensino regular porque eu precisava dar um novo rumo para a minha vida. Eu estava na área da religião, saí da religião, precisava dar um novo rumo para a minha vida. O que eu sabia fazer era ensinar, e eu fui, então, para a faculdade, porque é a via de acesso que a gente tem hoje. Se você quiser ser professor do ensino regular, você precisa fazer a faculdade. Então, até então, eu era um idiota útil total. Eu entrei na faculdade de gaiato, bom, vou estudar o que eles estão me ensinando, e é isso. Até então, a primeira graduação eu fiz de maneira totalmente acrítica. Eu simplesmente respondia nas provas o que eles queriam que eu respondesse. Escrevi, toma. Já achava estranho certas coisas que eu estudava, mas até então não percebia nada de mais sério, porque justamente nenhuma visão contrária é passada para você. Então, por mais que você estranhe o que você está vendo, é aquilo que tem. Ninguém te mostra o outro lado. Então, até então, nunca tem um contraponto, eu pensava, olha, isso aqui tá estranho, mas de repente o careta sou eu, né? De repente a modernidade, que hoje eu já sei que é a pós-modernidade, é isso aqui, então eu tenho que me amoldar a isso aqui, porque é o que temos. É a realidade. Exatamente. A gente parte do pressuposto como aquilo ali fosse a realidade. Exatamente. Né? Aí, só que eu lembro que eu terminei a primeira graduação e tal, e aí eu comecei a pesquisar. Depois que eu já tinha estudado tudo na faculdade, eu queria me manter estudando, porque eu gosto de estudar. Para mim é um pré-requisito para você ser professor, é você gostar de estudar para você ensinar outras pessoas. Eu comecei a estudar pela internet, porque não tinha mais a faculdade, então eu fui procurar conteúdo para aprimorar, para me manter estudando mesmo com o término da faculdade. E aí eu conhecia o YouTube, os youtubers, eu não sabia nem que isso existia. E aí eu me lembro que... A gente tá entregando a nossa idade, viu, Vinícius? Pois é. Falando aí que não tinha YouTube e tal. Não sabia nem como é que isso funcionava, as pessoas já percebem que eu não sou muito novinho. Mas, na ocasião, um dos youtubers que eu seguia, que falava sobre biologia, ele estava tretando com uma outra youtuber que eu não sabia, mas era uma professora com um outro pensamento. E tendo o mínimo de honestidade, eu ouvi tudo que ele falou, mas aí depois eu fui lá no canal dela, ele caiu na besteira. Deixa eu ver. O tal do cancelamento. Cara, ele caiu na besteira de propaganda é propaganda. Não adianta. Eu já falei para várias pessoas que querem falar mal de mim na internet, porque tem algumas que a gente sabe. Cara, me marca quando você fala mal de mim. Fala o nome completo. Fala meu nome certo, marca o arroba bonitinho, certinho, porque... vai vir a galera, pode marcar, pode falar mal de mim, não ligo. Não ligo que você esteja falando mal de mim, só me marca. Põe meu nome aí, porque propaganda é propaganda. Exatamente. Isso. Eu fui conferir e aí eu comecei a ouvir ela falando, eu falei, mano, eu concordo com o que ela tá falando, cara. Eu acho que essa moça tá mais certa que a outra. Ela tem alguma razão. Mas, enfim, continuei só ouvindo os dois lados sem tomar partido nenhum.
E aí eu fui numa palestra com esse mesmo youtuber, e antes da palestra começar, ele falou muito mal do Olavo de Carvalho. Eu não tinha nem ideia de quem era o Olavo de Carvalho. Falou mal do Olavo de Carvalho. Eu falei, bom, eu ouvi tudo que ele falou. Agora eu quero saber o que esse velho escreveu Pra deixar ele para tão puto assim. Porque Alguma coisa aconteceu no para meio ele do caminho. trazer para a palestra, algum motivo tem. E aí eu comprei uma obra, comecei com o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E aí ele começa falando acerca do crédito que se dá à juventude em detrimento do conhecimento dos mais velhos. Eu falei, mano, eu concordo com esse cara. Olha que você sabe que você fez um bom investimento nesse livro, né? É porque hoje em dia tá ele caríssimo. valorizou mais do que o Bitcoin. Não, eu ainda comprei a edição de colecionador ainda. Nossa, oi amigo, te amo. Tá, e aí comecei a ver os vídeos do Olavo de Carvalho e aí tem muita coisa dele que eu não concordava, mas eram questões pontuais. Sabe aquele momento que eu creio que todo intelectual, toda pessoa que fala com o público, ela tem aquele momento que ela se puxa, como dizem os gaúchos, falou daquilo que não entende plenamente, ou que não tem todo o domínio, ou tocou num ponto que era polêmico demais e talvez as pessoas não vão entender, mas essas eram minúcias. Quando você pegava a base da obra do Olavo, que é o que está exposto ali no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ali como o próprio nome já diz, é o mínimo, a obra do Olavo sintetizada está ali. Tu percebe que essa base é extremamente relevante. Você pode não concordar com o pensador em algum momento, em alguma minúcia, em algum detalhe, mas daí você desmerecer, desfazer, tratar a obra inteira como se ela não fosse relevante, isso no caso do Olavo de Carvalho é um absurdo. Mas é porque o Olavo, ele... Eu tento não usar esse termo, mas eu vou usar. O Olavo de Carvalho, ele é o pai da nova direita. Querendo ou não, é ele que tacou a merda no ventilador e falou assim, a gente tá aqui. Sim. Cadê as pessoas que pensam que nem eu? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que pensam que nem eu. Exatamente isso. Eu tenho certeza que às vezes você não sabe colocar em palavras, mas que você pensa as coisas que eu penso, que então, você vê a vida sobre a ótica que eu estou vendo. A dita visão, que agora eu lembrei o nome, o Thomas Sowell chama de ato cognitivo pré-analítico. Você pode não saber exatamente por que você pensa como pensa, mas você pensa dessa maneira. Tá aí escondidinho, porque você tá num contexto, aquele estudo da tendência à conformidade do Solomon Asch. Você tá num contexto em que tá todo mundo dizendo que tá vendo a roupa invisível do rei, o rei tá pelado. E o Olavo foi quem falou, o rei tá nu. O rei tá nu. Vocês não estão vendo que o rei tá nu? Encorajou as pessoas que ficavam quietinhas a falar, não, realmente, eu acho que ele tá pelado. É exatamente esse movimento que tem a ideia, né? E é a hora que eu falo que a gente tem que abrir a boca assim, que a gente tem que começar a mostrar para as pessoas, porque se alguém fez isso por mim, eu gostaria de fazer isso por outra pessoa. Sim. Né? De simplesmente falar, o rei está nu, você tá vendo que ele está nu? Então, e foi justamente por conta desse trabalho dos produtores independentes de conteúdo, sejam os de direita, sejam os de esquerda, porque eram os de esquerda que eu estava assistindo, que estavam tretando com os de direita, e aí eu percebi que tinha uma treta acontecendo, que a educação que estava me sendo passada, ela era um lado de uma história e que o outro lado estava sendo suprimido. Se eu estava conhecendo uma versão da educação, é porque um lado tinha se apossado do sistema educacional e utilizado como instrumento político para transmitir apenas a sua ideologia. Eu comecei a perceber, por meio do Olavo de Carvalho, que você tinha pensadores importantíssimos, relevantes na área da educação, e esses pensadores, eles sequer eram citados na academia. Ou eles não eram citados, eles eram sumariamente ignorados, ou eles eram demonizados. Ou então com tom jocoso. Com tom jocoso, com tom... Por exemplo, o adjetivo conservador na academia, ele é associado a todo tipo de substantivo negativo.
Até hoje, eu brinco que, tipo, o socialista virou progressista, né? Porque a palavra progressista é progresso, né? Vai pra frente. Eu falo, parem de usar a porcaria da palavra progressista, porque eles não levam ao progresso. Então, e é justamente esta novilíngua que não é apresentada como novilíngua. A pessoa acha, é apresentado para a pessoa como aquilo sendo o normal. Qualquer coisa que fuja daquilo é o subversivo, quando na verdade foram eles que subverteram o sistema. Só que a gente veio num contexto em que essa subversão já chegou num grau que se tornou o ambiente dominante, o imperativo categórico do Antônio Gramsci. Mas é bem aquela ideia da conformidade do grupo. Da tendência, né? À conformidade, e exatamente. A ideia que o Sowell traz no Conflito de Visões também, que ele coloca da elevação moral de quem acredita na coletividade, porque é bem essa, você pode ver, quando é o discurso, é porque o coletivo, porque você tem que fazer isso pelo bem das outras pessoas. Cara, você está negando o ente indivíduo. Sim. Você tá aí sim são gados, né? Ele gosta de chamar a gente de gado, mas aí sim é um gado, porque você não existe mais como ente individual. Sim. E tem um teste maravilhoso para quem duvida o comprometimento do engajamento ideológico da academia. Tem um teste excelente para você fazer. Já que as pessoas elevam tanto a ciência, vamos ser científicos. Faz um teste. Pascal Bernardin, ele diz no Maquiavel Pedagogo que por mais que uma instituição faça o disclaimer de que a opinião dos seus comentaristas ou dos pensadores a quem ela dá voz não são exatamente suas, ainda que ela se isente, ela mostra o viés que ela tem a partir do momento que ela dá voz a alguns e não dá voz a outros. Pega a bibliografia básica, pega a ementa de um curso superior na área de humanas e vai olhar o histórico de cada um desses pensadores. Ou ele é muito progressista, ou, no mínimo, ele deu uma ideia que foi cooptada pelo progressismo para os seus próprios fins. Por exemplo, Jean Piaget. Eu não sei se ele era progressista, eu nunca fui olhar. Mas ele forneceu uma ideia, ele nunca propôs, por exemplo, que a ideia que ele fundou, que deu origem ao construtivismo, fosse implantada num sistema educacional para todo mundo. Ele deu uma ideia acerca de como o indivíduo constrói conhecimento, mas a ideia dele funciona para alguém que está adquirindo um conhecimento sozinho, o que é totalmente o oposto de uma proposta de ensino regular. No ensino regular, você tem a figura do professor justamente para te poupar do trabalho de tentar chegar a um conhecimento sozinho. Só que, numa ideia marxista de mundo, em que você não tem alguém que domina e alguém que é dominado, porque essa é a ideia que o marxismo apresenta, o professor é colocado como alguém que está dominando e impondo a sua visão sobre outrem. Numa visão marxista de mundo, todo mundo é igual, certo? Na educação, também, por sua vez, não vai ter, então, essa divisão clara entre professor e aluno. Vai ser todo mundo igual. Todo mundo vai ensinar e aprender ao mesmo tempo, que é o que ensina o Paulo Freire, certo? Oh, meu Deus. Para esta ideia aqui... adolescente vazio. Para esta ideia aqui, o construtivismo é ótimo. Ainda que o Piaget não se declarasse marxista plenamente. Agora, quando você pega, por exemplo, o Vygotsky, que é o pensador que fundou que deu uma teoria que se juntou com a tese do Piaget para fundar o que a gente chama de socioconstrutivismo, o Vygotsky era marxista explícito. Ele criou uma tese psicológica que se adequasse ao marxismo. Ou seja, o Vygotsky de cara mesmo, ele foi lá, pegou a do Piaget, que já não tinha tanto essa ideia de viés ideológico, ele estava ali propondo uma forma diferente de educação, e ele abarcou e falou assim, isso aqui vai me servir. Eu não sei se foi necessariamente ele, mas os educadores de hoje fizeram isso. Eu não fui a fundo para verificar se um pegou carona na tese do outro, isso eu não sei. Mas hoje, o que os educadores apregoam é que o Piaget sozinho não pode ser aplicado, até porque ele era biólogo, então ele tinha muito aquele viés inatista de algo que vem de dentro para fora, e quem vai colocar a visão social da coisa, do ambiente, incidir,
influenciando e moldando o indivíduo é o Vygotsky. Então você tem as duas coisas juntas. Você tem o construtivismo do Piaget e a visão de construção social, de construtivismo social do Vygotsky. Aí você tem o socioconstrutivismo. Que a BNCC é basicamente socioconstrutivista. E é engraçado Sim. a gente falar sobre isso, e aí entra a nossa experiência particular, né? Um dia o Henrique chegou em casa, que é meu filho, tem 13 anos, e aí ele chegou em casa e falou assim: mãe, vai ter um debate na escola e eu tenho que defender o sistema socialista. Aí eu fiquei tipo, tá, legal. Eu falei, mas a sua professora explicou o que era o socialismo, o que era o capitalismo, o que era capitalismo de Estado? Ela explicou tudo isso para vocês? Não, ela falou que a gente tem que pesquisar sozinho e ir para o debate. Aí eu cheguei na escola e falei, vem cá, eu tenho capacidade de explicar isso aqui para o meu filho, mas eu tenho certeza que 99% dos pais não vão ter a capacidade de explicar isso aqui para o filho. Onde que ele vai achar? O professor deu um caminho, falou, olha, porque a internet hoje você põe lá socialismo, quantas páginas vão aparecer da internet? Uhum. Então, assim, eu falei, o professor deu um caminho, falou, visite essa e essa página que são confiáveis e têm boas informações. Utilize esse livro. Procure este pensador que fala sobre esse assunto. Não. Aí a professora fala, porque de acordo com a BNCC, né, a construção do conhecimento é feita dessa forma. Sim. Aí eu falei, cara, o moleque de 13 anos, ele não tem noção de nada disso que vocês estão falando. Sim. Como que ele vai formar sozinho se você não dá um direcionamento do que é, de onde ele pode ir? E outra, quão mais difícil é você ter que descobrir sozinho todas essas coisas? Para que serve o professor? Então não precisava de um professor, é simplesmente os alunos pegarem a BNCC e irem pesquisarem por si só. E outro ponto, por que o aluno ele precisa necessariamente tomar o partido de alguma coisa? Por que ele não pode simplesmente agora os professores aprender... adoram o tal do debate. E debate é sempre daqueles temas super polêmicos que eles querem direcionar, e aí a gente volta à questão da doutrinação, que eles querem direcionar para que a criança tenha uma formação de senso comum tendenciosa para aquilo que eles querem colocar na cabeça da criança. Tá, eu me lembro, você perguntou como é que foi que eu percebi essa questão da doutrinação. A cereja do bolo foi quando eu fiz a minha segunda graduação. Porque eu estava lendo o Maquiavel Pedagogo, que foi recomendado por essa youtuber de direita, ela recomendou enfaticamente o livro. Eu li, fiquei horrorizado com o que eu li, e na época eu vi o anúncio de um curso gratuito de pedagogia numa faculdade que está se tornando conhecida em São Paulo. Ela junta as 3 maiores faculdades estaduais de São Paulo numa proposta online. E aí eu decidi, eu vou fazer pedagogia porque eu quero fazer um laboratório prático de tudo que eu li aqui. Eu quero ver se realmente o que ele está falando procede. Isso porque o cenário que ele descrevia se dava no contexto francês. Mas tudo aquilo que ele cita no livro, eu vi na faculdade. Tudo, tudo. Você não tem... Aristóteles, que forneceu bases sensacionais para a educação dentro de um viés restrito de pensamento. Ele não foi citado em filosofia da educação. Quais são os filósofos da educação que são citados? Os pós-modernos. O Aristóteles, ele até foi citado, uma pequena citação, e ainda criticando-o, e não enaltecendo a base educacional que ele deu. Ali eu pus a cereja no bolo. Eu falei, cara, a gente tem um problema grande na nossa mão. Como diz lá no livro do Shakespeare, no Hamlet, alguma coisa fede no reino da Dinamarca. Alguma coisa tá fedendo aqui. A gente e é tem legal problema você enorme. Citar essa questão da educação francesa, né? Porque quando eu fui ali me aprofundar nos estudos de feminismo, de movimentos coletivistas, e entrei de cabeça no iluminismo ali francês, de Revolução Francesa, que virou a minha área hoje de estudo mesmo, a gente tem sempre aquela ideia de que nós somos americanizados, né? Uhum. E a gente não tem nada de americano, a gente é francês puro. A nossa educação é francesa, o nosso sistema judiciário, legislativo, né, o tripartite é francês, a nossa Constituição é baseada na ideia francesa de como deve ser um partido, a nossa república é francesa. Então, assim, a gente não tem a ideia de como isso entrou aí
de forma a determinar como que vai funcionar e como a gente vê hoje aí essa ideia francesa do iluminismo francês, que reverbera até hoje, né? Eu sempre falo que o iluminismo francês é a raiz de todos os movimentos coletivistas do século XX e XXI. Aí as pessoas ficam assim, nossa, mas como assim? Porque você estuda como na escola? Ah, a Revolução Francesa, eram os burgueses contra o rei absolutista, era um movimento popular. Bullshitagem do caramba. Usou a palavra burguês, você já tá enviesando para um lado sem saber. Total. De novo, novilíngua marxista. E aí é uma reescritura da história que quando você começa a estudar cada vez mais e mais e ler outros livros, você fala assim, caracas, eu aprendi tudo errado. Sim. Eu aprendi uma versão. Eu aprendi uma versão que não necessariamente condiz com a realidade. E isso já está tão enraizado, já está tão incrustado no ambiente acadêmico que qualquer voz que tente falar algo contrário, qualquer voz que seja dissonante daquilo vai ser silenciada de alguma forma. Por exemplo, a gente citou essa questão da importância dos produtores independentes de conteúdo, só que eu vi claramente a importância deles na minha trajetória, para eu conseguir entender o que estava acontecendo, porque se não fossem os produtores independentes de conteúdo, esse conhecimento não teria chegado até mim. Na faculdade, não teria chegado. Então a gente pode prestar atenção, né, como o fenômeno da internet, ela é um fenômeno que abriu portas inimagináveis. Porque quando a gente fala da internet, a gente fala da capacidade bélica, da digitalização das coisas, ok, isso tudo facilita, mas a gente nunca teve tanto acesso à informação como nós temos hoje. Então, por exemplo, se antigamente acontecia uma guerra entre Rússia e Ucrânia, até que nós, brasileiros, ficássemos sabendo que estava acontecendo uma guerra lá, não sei aonde, isso demorava dias, ia ser por uma pessoa que ia trazer a versão dela daquilo. Hoje não, hoje você consegue assistir o presidente da Ucrânia falando numa live no Instagram. Sim. Você consegue ver jornalista de todos os lugares do mundo, de todos, qualquer tipo de viés que você quiser, você acha. Então, esse acesso a diferentes pessoas, eu acho que é assim a chave Sim. da mudança. Você consegue fiscalizar se a opinião, se a informação que está sendo passada a você é verdadeira ou não. O fulano falou, sei lá, ontem eu comi manga. Você vai abrir, você vai procurar lá, fulano fez o que ontem? Você consegue, em momento real, Sim. avaliar se aquilo é verdade ou não. Por isso que é um absurdo, por exemplo, né, a gente ter o inquérito das fake news, porque é chamar a gente de idiota, eu não ser capaz de determinar qual conteúdo eu quero ou não consumir, até que ponto eu acho que é mentira ou não que aquela pessoa está me contando. Né? É você chamar as pessoas de idiota. E aí volta aquela ideia iluminista, né, dos ungidos lá do sou eu, de que eu sou ungido, eu sei o que é melhor para você, mesmo você não sabendo o que é. Eu sei o que é melhor para você. E outra evidência de que o ambiente está tomado. Isso já se naturalizou já. O ambiente está tomado. Mesmo nesses locais de produção de conteúdo, Instagram, por exemplo, você pode falar tudo que você quer no Instagram? Você não pode. Você pode falar tudo que você quiser no YouTube, por exemplo? Tô no ban para sempre, não. Tô no Shadowban para sempre. Você foge um pouquinho da regra que eles não explicitam qual é, porque eles só, de novo, eles classificam segundo a novilíngua marxista, discurso de ódio. Tá, o que é esse discurso de ódio? Eu não posso dizer que eu não gosto de tal coisa, ou eu não posso sequer fazer algum comentário que denote que eu tenho uma certa ressalva em relação a algo. Se este algo está dentro da ala dos oprimidos, eu já sou classificado como opressor. E aí eu sou calado. Olha como isso já está na academia de forma natural, é a praxe na academia. Você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso ou a sua tese, a sua dissertação, mestrado ou doutorado. Você não pode, em hipótese alguma, fugir a norma de pensamento que já está na academia. Você só pode corroborar. Cara, se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado numa universidade pública brasileira,
você não vai conseguir nem propor uma tese e entrar para essas academias se não forem de jeito nenhum. Matérias que os interessem. Tá, por isso que esses produtores independentes, esse foi um ponto que ficou na minha cabeça durante um tempo. E eu vou citar até aqui uma pessoa que o exemplo dela é clássico, já se tornou clássico já dessa questão. Esse produtor independente de conteúdo, ou ele tem que ser independente mesmo, ou ele precisa se dispor a ser aquela primeira pessoa no meio da massa que vai tomar no seu traseiro para que todas as outras pessoas vejam e sigam o exemplo dele. Ele vai ter que, por exemplo, se for uma pessoa que queira fazer um mestrado, das duas uma. Ou ele faz o mestrado e se curva, ou ele caga para tudo isso e não faz o mestrado. É simples. Pois é, mas é aquele negócio, se ele se curva naquele momento ali para fazer o mestrado, ele provavelmente consegue voltar aqui, tentar uma cadeira numa universidade. É fácil? Não é, mas ele pode tentar uma cadeira na universidade. Se ele tiver, ele vai ter que se curvar. Sim. Se ele se curvar, se ele fingir ser uma pessoa que ele não é, até que ele esteja dentro da academia e ele consiga aceitar alunos que vão fazer teses corroborando com o que ele fala. Só que a gente tem que lembrar que a esquerda ela não tomou a academia e a cultura do dia para a noite. Foram anos e anos, gerações e gerações, pelo menos 3 ou 4 gerações. Exatamente. Então, não adianta agora a direita achar que porque ela se levantou novamente, que ela vai conseguir do dia para a noite acontecer. Não, a gente vai ter que ocupar espaço de novo, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que bater boca, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que educar corretamente os nossos filhos, né? Educar corretamente as pessoas que estão à nossa volta. É trabalho de formiguinha mesmo, sim, até isso reverberar de forma substancial. Sim. E enquanto você está trilhando esse caminho para conseguir pegar o seu canudo na mão, você tem que ficar bem quietinho até mesmo na sua vida particular, né? Porque a pessoa que eu ia citar aqui, olha o exemplo da Ana Campagnolo. A Ana Campagnolo estava fazendo mestrado e ela ia falar sobre feminismo, mas até então a orientadora dela, segundo o que ela conta, estava inclusive exaltando o trabalho dela, porque você pega a qualidade do trabalho da Ana Campagnolo, é sensacional. E ela estava, segundo o que ela conta, escrevendo tudo de acordo com a norma da academia. Ela sofreu o que ela sofreu porque descobriram o Facebook dela, cara. Ou seja, nem sequer na vida pessoal você pode fugir da norma que eles impõem na academia. Por quê? Porque a academia hoje, com essa visão de mundo marxista e trazendo isso para todo mundo, por meio dessa doutrinação, ela não tem uma função científica, ela pôs de lado a sua função científica, a sua função acadêmica, e a função que ela está arrogando para si, no lugar da igreja, é moral. Mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Você me perguntou, eu não vou citar nomes, óbvio, de uma adolescente que seguia a gente, sempre comentava, participou de alguns dos nossos cursos, e aí você falou, nossa, ela parou de postar tudo, ela tirou tudo do Instagram dela. E eu tinha perguntado para ela, eu falei, o que aconteceu? Que você parou de falar, você parou, né, de ler com outras pessoas, e ela falou assim, eu quero entrar na faculdade e eu quero arrumar um emprego. E a minha mãe achou que eu ter o Instagram da forma que eu tinha, eu estar politizada como eu estava, isso ia me atrapalhar. Uhum. Cara, olha que tipo de censura. Exatamente. Pior do que a censura militar lá do AI-5, de ficar vigiando o que os outros estão fazendo. Porque quem era vigiado naquele momento é quem, sei lá, o Gilberto Gil, que escrevia música já para o país inteiro. Hoje você vai pegar uma adolescente que mora em São Paulo, classe média, que tem, sei lá, 2.000 seguidores, e ela tem que fingir que ela não é nada daquilo, porque senão ela não consegue um emprego. Não vão avaliar se ela consegue ou não trabalhar com aquilo, mas vai avaliar em quem você vota. Sim. Chega a ser cruel com essas pessoas, chega a ser cruel com esses adolescentes. Mas isso nada mais é, e é por isso que a gente precisa, por isso que existe essa necessidade dos produtores de conteúdo, porque, na verdade, o que acontece? Essa forma que eles encontram
de por meio da submissão à autoridade, seja numa faculdade, escrevendo um artigo para a faculdade, etc. O que eles querem é arrancar de você atos de concordância com a norma moral que eles apregoam. Por quê? Porque se você tiver na sua psique uma visão contrária àquele ato que te foi aliciado por uma submissão a um professor ou a um ambiente da internet como o Instagram ou a qualquer outro contexto em que você esteja inserido e você seja forçado a emitir uma opinião ou ter um ato de acordo com a norma moral deles, mas que é contrário à visão de mundo segundo a qual você foi educado, você foi formado, quando isso acontece e você não tem consciência do processo, você não sabe o que está acontecendo, você é exposto à dissonância cognitiva, que é o fenômeno que o Festinger descreveu e que está no Maquiavel Pedagogo e é citado nos documentos da Unesco como sendo uma das ferramentas de educação. Mas isso não é educação. Dissonância cognitiva é uma bosta. Então, foi por isso que eu fiquei horrorizado quando eu li o Maquiavel Pedagogo. Porque eu li aquilo e falei, o Olavo gente... também fala muito, né? Falei, gente... Ele chama de paralaxe cognitiva, né? Eu falei, gente, isso não é educação. Isso não é educação, porque na verdade o que acontece? É você, tipo, a dissonância a pessoa ficar brigando com a própria crença dela pelo outro, tipo. Mas aí a gente volta àquela história da ideia de homem-máquina, né? De homem simplesmente orgânico, a ideia materialista do homem. Porque se eu penso na ideia materialista do homem, ele não tem uma moral própria. A gente até conversou sobre isso, né? Tipo, ele não tem uma moral própria. E se ele não tem uma moral própria, essa dissonância cognitiva nada mais é de que alguma coisa que alguém colocou na cabeça dele, porque ele é uma tábula rasa, ele nasceu, ele não tem alma, ele não tem personalidade, ele não tem nada além do material, do físico que ele é uma página em branco. Então, se ele tem esse senso comum, essa moralidade já internalizada nele, e ele começa a brigar com essa ideia de secularização, com ideias que não corroboram com a sua própria moral, é a hora que, para eles, é boa essa dissonância cognitiva, porque está mostrando para ele que ele pensa assim, porque em algum momento, aí vem a ideia de cultura do estupro, cultura machista, cultura patriarcal, sempre com essa ideia de que foi alguém que colocou na cabeça de um estuprador que ele é um estuprador. Sim. E não é a moral interna dele. Sim. E é aí que a gente vai ter a importância dos produtores de conteúdo, aquilo que a gente estava conversando ontem. Você lembra que você comentou comigo? Vou trazer aqui para o pessoal, que é importante para as pessoas saberem disso. A moral, ela é objetiva. Você já traz uma moral consigo que fala com você, te acusa, te repreende ou te louva por meio da sua consciência. Então, uma criança, por mais que ela não tenha sido ensinada, ela já traz uma moral dentro dela. Porém, e o C.S. Lewis ele comenta sobre isso em Abolição do Homem, esta moral, ela pode ser, o homem ele pode abrir mão dessa moral para abraçar uma outra moral, ele pode ter a sua consciência moldada por outra pessoa, ele abole, ele sai da sua natureza, ele abole a moral objetiva para abraçar uma outra moral. Mas por que ele faz isso? Mesmo que você tenha a consciência, a moral dentro de você, te apontando o caminho errado ou certo, você precisa de uma confirmação externa para aquela vozinha interna que você tem. Então, por exemplo, a criança fez algo certo, é importante que você a elogie. Ela fez algo errado, é importante que você a repreenda. Por quê? Se ela não tinha consciência, se ela não tinha aquela vozinha interna dando aquela coceirinha nela, você está ajudando a formar a consciência dela nesse sentido, certo? O foco não basta apenas a voz interna, a consciência, a moral que está sendo construída em você. Você precisa de alguém de fora para legitimar ou deslegitimar o que você está fazendo. Quando você tem uma visão de mundo conservadora que está sendo rechaçada por um meio progressista, mas você tem uma pessoa, um produtor de conteúdo, que você não sabe nem quem é, mas que ele fala, não, cara, você tá certo. Esse teu pensamento aí tá certo. O que tá acontecendo é que eles estão errados. Você tá certo. Você pensa, cara, eu não tô sozinho. Então,
a minha consciência é legítima. Eu posso ter esse pensamento. Essa a importância que os produtores de conteúdo têm. É o que o Michael Jones traz no Libido Dominante, que é exatamente isso. Quando ele fala sobre o desenvolvimento ali de psiquiatria, de psicologia, ele vai falar, e o Dalrymple também vai falar em Evasivas Admiráveis, que eles vão colocar ali exatamente essa ideia de quando você vai tirando a culpa e a redenção do homem. Porque quando você tira a moral objetiva e coloca uma moral subjetiva, você começa a falar assim, eu fiz isso aqui, mas também porque eu cresci num lugar assim, assim, assado. Mas porque a minha família era assim, 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 assado. Tipo, nunca ele traz para si a responsabilidade e fala, fiz isso aqui errado, isso não é justificado, eu vou carregar a culpa do meu ato errado e vou corrigir o meu ato. Então, você está sempre se auto-justificando para que você continue com seus comportamentos viciosos e sempre subjetivizando a sua moral. Você deixando de ter uma moral objetiva e abraçando uma moral subjetiva. Segundo a conveniência de alguém. Segundo a conveniência de alguém. Ou que seja o grupo que você quer pertencer ou que você já pertence, ou que seja de uma sociedade. Porque quando a gente fala sociedade, é uma coisa muito abstrata. Mas, de forma geral, nós somos seres sociáveis. Você não conhece ermitão, que simplesmente mora lá sozinho no meio do mato e lá ele fica. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos dos talentos complementares uns dos outros para vivermos. O homem é um ser gregário. Então, quando você busca, e aí é o que a gente fala, você busca essa afirmação externa. E quando essa afirmação externa fala assim, não, para que você está se sentindo culpado? Não, tudo lhe é permitido. Exatamente. Não, nós somos livres para fazer o que a gente quiser, sem carregar a responsabilidade dessa liberdade. E aí é exatamente a hora que você subverte a moral. Sim. E, aliás, é justamente isso, eu não sou psicólogo, mas na minha concepção, essa é justamente a raiz de uma série de transtornos psicológicos que a gente está vendo hoje. Por que está tendo esse boom, inclusive, entre adolescentes? Porque eles estão sendo convencidos de uma determinada moral que é contrária à natureza humana. Então é como se desse um bug, como se desse uma espécie de tilt. Porque, olha... Você não naturalmente precisa... eu iria por esse caminho aqui, isso, mas tem exatamente. Alguém me empurrando para este caminho aqui. Imagina, por exemplo, você está muito acima do peso e está começando a se sentir mal. A gente sabe que a obesidade é uma doença, é um problema. Uma pessoa obesa, ela está constantemente no estado de infecção. Faz mal, certo? Só que hoje... Se você vai a um psicólogo e faz esse tipo de reclamação, um psicólogo que siga uma linha de acordo com o mainstream das ciências humanas no Brasil, que é marxista, que é pós-moderno, que tem ali o pensamento de Foucault, tem o pensamento de Judith Butler, tá tudo embutido lá, pensamento de Sartre. O que essa pessoa vai dizer para você? Não, cara, você tem que se aceitar. Se aceita. Aí é o padrão que estão tentando te impor. Exatamente. Aí veja, você tem uma consciência, um resquício de consciência interna, de acordo com a moral que está alinhada à sua natureza humana, que te diz, cara, tu precisa emagrecer, bicho. E não só moral. A gente vai pegar aí uma parte biológica da gente. Biológica. Estética. Tu se olha, algo diz pra você, cara, isso não é bonito. Isso não é bonito. Não adianta você postar uma foto no Instagram e vir lá 15 pessoas que você nunca viu na vida falando que aquilo é lindo, porque não é. Não é. Não é. Agora, imagina o que isso não faz com a psique de uma pessoa. Tá ligado que a gente vai ser cancelado com essa conversa. Né? Paciência. Você tá ligado, tô né? Aqui pra isso. Você tá ligado que vai rolar um cancelamento logo na largada. Se essa gente não me cancelar, aí que eu vou ficar preocupado. Mas é aquele negócio, mesmo. né? Vamos voltar à história. Falou bem ou falou mal, mas fala de mim, fala o meu nome corretamente. Olha, um recadinho aqui, ó. Se me cancelar, fala o meu nome completo, por favor. Vini Moraes, professor Vinícius, no Instagram, o conteudista. Fala certinho. Fala cancela, mas cancela. Se for me cancelar direito. também, @AnaSeba, Ana com 2 N, Seba com 2 B, mas faz assim, ó. Direito. Pode faz me marcar, um serviço inclusive. Bem feito. Pode me marcar, porque eu vou lá pra gente conversar. Exato. Aí nós fechamos o negócio. Aí nós fechamos o negócio. Se é pra cancelar... Mas é aquele negócio, né? Quando você olha, às vezes chegam... Eu tenho um público adolescente muito grande, não sei por quê.
Não sei por quê, talvez pela minha imagem, mas eu tenho um público adolescente muito grande e às vezes ele chega assim, tia, eu fui cancelada na escola. Não me chamem de tia, hein, gente? Não me chamem de tia. Ah, eu fui cancelado na escola e tananã, e ninguém fala mais comigo. Aí eu falei, o tipo de gente que te cancelou é o tipo de gente que você quer ser? Se não for, colega, você está sendo cancelado pela pessoa certa. Exatamente. Você está sendo cancelado pela pessoa certa. Que bom que essa pessoa está te cancelando. Você mostra nitidamente que você não quer ser como ela, que você não pensa como ela, que você não quer ter a vida dela. Você vai levar em consideração quando for aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que você leva em consideração, que você admira a história de vida dela, que ela tem uma produção, vai te fazer uma crítica bem diferente do ad hominem que essas pessoas fazem. Né? Porque os meus haters são todos, o discurso é sempre ad hominem. Mas aí é bem essa ideia de que essa pessoa é importante para você? Você admira essa pessoa? Você gostaria de ser essa pessoa? Então deixa ela te cancelar. Se uma pessoa dessa te cancela, é um elogio. Eu ficaria preocupado se elas te convidassem para a turma delas. Claro que a gente vai pensar em adolescentes, né? Eles têm essa necessidade, né? Da aceitação do grupo, né? De fazer parte daquilo ali. É a hora que eles estão saindo do seio familiar e estão se descobrindo como entes individuais, fora pai e mãe, né? Mas já que eles querem tantas informações, já que eles querem tantas emancipações, sejam o ponto diferente. Não interessa, sabe? Não brigue com a sua consciência todos os dias. Não entre em dissonância cognitiva todos os dias. Porque esse lutar constantemente consigo mesmo é terrível, né? Eu falei esses dias lá na live do Libido Dominante que eu tive uma educação totalmente matriarcal, uma educação feminista, feminista no extremo feminista, e eu sempre briguei com isso internamente, porque eu queria casar e ter filhos e ser feliz para sempre, família Doriana. Como assim? Minha mãe tá falando o tempo inteiro que eu tenho que só trabalhar e ganhar dinheiro, eu quero ter 10 filhos para eu cuidar e minha mãe fica mandando eu trabalhar fora de casa, eu não quero. Né? E eu briguei internamente com isso durante 14 anos, que foi o tempo que eu fui casada. De, meu Deus, eu não posso ser assim. Por que eu não posso ser assim? Se era a minha natureza, se era o que eu queria internamente. Para que brigar internamente consigo mesmo? Sim. Sabe? Então as pessoas têm que parar de ficar olhando, o que o meu coleguinha está fazendo que eu quero fazer também. Comece a olhar a sua própria natureza, comece a olhar a sua própria régua moral. Olhe a régua moral das pessoas que você admira. Mas tem uma régua moral. Não tem uma régua moral que ela pode subir e descer ao seu bel prazer, porque você está negociando com coisas que você não vai aguentar no futuro. Sim. Quando você tem uma régua moral móvel, você está negociando o tempo inteiro com essa moralidade. Mas é justamente outro problema que é trazido pelo ensino regular. E obrigatório e compulsório. Exatamente, porque a máxima dessas pessoas, aliás, a parte que eles gostam de exaltar da educação, que, aliás, é justamente um dos motes do Vygotsky, é o aprendizado por meio da socialização. O Vygotsky ele exalta muito essa questão social. O discurso de quem é contra homeschooling, né? E essa criança não vai conviver com outras crianças. Só que basta a gente somar 2 mais 2. Você pega, por exemplo, uma escola pública. Ela é obrigatória. O ensino no Brasil ele é obrigatório. E cada vez estão ampliando mais. Porque hoje você tem o ensino obrigatório dos 4 até os 17 anos. Então a coisa ampliou. No 4 já é obrigado, não é aos 7, não? Cara, pela LDB já é dos 4 aos 17 anos. Aí, até o ensino médio, que não era obrigatório, deram um jeito de obrigar. Então a coisa se ampliou para os dois lados. Olha o tempo de vida que a pessoa passa na escola, certo? É obrigatório. Se você não manda o seu filho para uma instituição de ensino, você pode receber uma visitinha do conselho tutelar. Lá na tua casa. Exatamente. Ou seja, muitos pais, não são todos, mas pelo menos uma boa parcela desses pais só mandam as suas crianças à escola porque são obrigadas a mandar, certo? Sou uma delas. Essas crianças já estão lá obrigadas, elas não querem estar lá. Não querem. Muitas
são filhos, tem uma família mega desestruturada. Isso quando não é filho de alguém que tem aí umas profissões duvidosas, que eu não vou citar. Por favor. Certo? Aí pensa, você que é uma mãe consciente que quer que o seu filho aprenda alguma coisa, ele vai aprender por socialização com esses indivíduos com os quais ele vai ter que dividir pelo menos 5 horas do seu dia compulsoriamente longe das suas vistas. O que essa criança vai aprender? Nenhuma. Ela vai aprender algo bom? Então, e outra, o que um outro adolescente vai ensinar para ele, cara? Exatamente. O que uma outra criança de 4 anos vai ensinar para ela? Olha... E aí vem aquela galera, ai, mas aí você vai criar o seu filho isolado do mundo. Cara, tu não leva teu filho no parquinho, não? Porque eu levava meus filhos no parquinho, meus filhos eram escoteiros, o meu filho fazia aula de circo, a minha filha fazia aula de balé. E uma série... Eles não estavam convivendo com outras crianças? Exatamente. E uma série, mas a questão é que era um ambiente controlado. Exatamente. Né? Aí já é um problema. E outro ponto, a questão é que quando as crianças são escolhidas por você, é você quem está formando a consciência do seu filho. A luta aqui é pela consciência, é pela formação das consciências. Quando você pega lá a Revolução dos Bichos, uma das primeiras providências do porco Napoleão, quando ele se apossa da fazenda, é tomar a educação dos filhotinhos de cachorros para si. Posteriormente, esses cachorros crescem e viram a guarda do Napoleão. Ou seja, ele ofereceu o serviço da educação, mas ele exigiu algo em troca. A educação era para atender a conveniência dele, não da mãe. A questão aqui é a seguinte, a luta aqui é pela consciência. A moral ela vai ser formada na sua consciência. Ou uma moral adequada à natureza humana, ou uma moral de acordo com os interesses do Estado, conveniente para quem estiver no poder. Certo? Quando você controla o ambiente no qual seu filho vai estar, você está formando a consciência dele. Porque, veja, a criança ela não tem consciência formada ainda. A consciência da criança é você. Então é você que vai determinar o ambiente onde a criança vai se formar, os estímulos que ela vai receber, para qual lado ela vai pender. De certa forma, uma das parcelas porque é a afirmação externa para a moral natural que a criança tem. Exatamente. E essa moral vai ser formada, então, de acordo com a sua consciência. A sua consciência vai ser o referencial para ela. Quando a criança ela vai para uma escola estatal, é a consciência de quem? Do Estado. Que está sendo passada. E do Estado de quem? No caso, de quem tá no poder. O Estado é neutro. No caso do governo, da ideologia que está no poder. Então, a luta aqui é pela consciência das pessoas. É claro, a questão da doutrinação é uma questão de formação de consciências. E, de novo, o problema da doutrinação é errado, por exemplo, você ensinar cristianismo para o seu filho? Claro que não. Primeiro que você é a mãe, você que tem que dizer qual é o viés de pensamento que o seu filho vai ter. Por quê? Amanhã ou depois, os atos do seu filho vão reverberar em você. Ou seja, você é que vai colher os frutos que você mesma está plantando, certo? Diferente hoje de um ensino estatal que dá uma educação sexual maravilhosa para as crianças, e aí quando a menina, por exemplo, fica grávida, o Estado vai lá querer ajudar, é a família que se vira. Aí agora a consequência é tua. Exatamente. Então, assim, você ensinar cristianismo para uma criança, isso não é doutrinação. A questão da doutrinação é que ela é subreptícia, ela é feita escondida. Imagina que você tem aí o terreno da sua psique e tem um segurança na frente escolhendo qual ideia entra e qual ideia não entra. Como é que isso acontece? Pela análise, pelo ensino consciente, certo? A doutrinação é como se fosse uma ideia que se disfarça para enganar esse segurança e entrar sem ser percebida. É isso que a doutrinação faz. É óbvio, o professor não chega lá, olha, isso aqui é uma ideia marxista. Não, ele fala, você não acha que é horrível terem crianças na rua, pessoas que moram em casas muito humildes, enquanto outras moram em mansões, você não acha que deveria existir uma redistribuição de renda dessas pessoas? Né? Não,
que aquele um trabalha, outro não, um teve oportunidade, outro não. Vamos tentar ajudar as pessoas, mas que isso seja de forma individual e não que seja o Estado que esteja mandando. Só que a criança, ela não tem. Olha, ela não tem essas duas soluções aqui, ó. Tem essas duas formas. Vocês não precisam fazer a escolha de vocês agora, tá? Porque é outro ponto. A criança, ela é apresentada não é um para tal. coisas A teoria que ela crítica, não tem né? nem Você tem que ter condição. opinião sobre tudo. Você não tem que ter opinião sobre tudo, não, cara. Não tem obrigação de criticar nada. Ela não está em idade de criticar nada. Eu lembro até hoje que a minha filha chegou assim: tenho que fazer uma redação aqui, treinando lá para o vestibular. Eu tenho que falar sobre soluções para o saneamento básico no Brasil. Para o aquecimento global. Não, para o saneamento básico no Brasil. Eu falei, minha filha, você acha que fosse uma solução que você pudesse escrever em 3 laudas? Já não tinha sido resolvido por um monte de gente que está estudando isso há sei lá quantos anos tentando resolver esse negócio? Sim. E aí você quer que em 3 laudas a criança tenha uma opinião linda e maravilhosa sobre como resolver o problema de saneamento básico no Brasil. E você fala, como assim, né? A criança, cara. O moleque não sabe nem arrumar a cama dele, não sabe nem lavar a própria cueca. Você quer que ele dê a solução para o saneamento básico no Brasil? E é sempre uma solução de acordo com o pensamento da esquerda. Óbvio, porque senão você zera a sua. Você zera, você nem entra na universidade. É sempre assim. Se você pegar, por exemplo, os livros didáticos, eles sempre apresentam para a criança aquela visão. Olha, o Estado fez tal coisa, o governo fez tal coisa. É sempre apresentado um problema e o solucionador deste problema é o Estado. Não é apresentado para a criança, por exemplo, que você tem uma visão de mundo na política que defende a figura do Estado como sendo o solucionador dos problemas, e você tem uma outra visão de mundo que defende que cada indivíduo tomando conta da sua vida vai fazer com que o todo entre em harmonia e o Estado ele tem que se meter o menos possível na vida das pessoas. Não, ela só é apresentada para uma visão de mundo como se essa fosse a certa. Gente, é uma coisa muito óbvia. Se a criança ela passa a vida inteira ouvindo que você tem problemas que são solucionados pelo Estado, quando ela chegar numa idade em que ela tenha que votar e ela ouvir os discursos dos candidatos, qual discurso que você acha que ela vai ouvir e vai falar, gostei desse aqui. Exatamente. Exatamente. Vai ser exatamente aquele esse. que é mais estatista vai ser aquele que ela... Pô, eu já escutei isso antes. Esse cara aqui tá defendendo que cada um tome conta da sua vida. Que egoísta. Que egoísmo. Que egoísta. Só tá pensando em si. Só tá pensando em si. Ai, aposto... Essa é a burguesia. As pessoas que querem se manter no poder. Não, é o contrário. É o contrário. São as pessoas que fazem a roda girar mesmo com todas as pedras que tem no meio da roda. E aí, quando você tenta explicar isso, né, parece que eu falo assim que às vezes a gente explica coisas tão óbvias para a gente que as pessoas nunca pararam para observar. Uhum. Né? Eu tive uma discussão esses dias com a Fran Pecois, gosto demais da Fran, e aí a gente estava conversando sobre se somos uma sociedade patriarcal ou matriarcal. E aí eu falei, não, o natural do homem é uma sociedade patriarcal. O que o homem busca com sua própria moral e com sua própria natureza é uma sociedade patriarcal. Mas hoje a gente não pode falar mais que a gente tem uma sociedade patriarcal. Porque, querendo ou não, da forma que foi construído o movimento feminista, da forma que a mulher foi se sobrepondo, hoje nós temos uma sociedade matriarcal. Quantos e quantos lugares a gente não vê que não existe mais uma família unificada que tenha um pai que reja aquela família, né, que eduque aquelas crianças, que proteja aquela mulher? Quantas mães solteiras nós temos? E quando não são solteiras, assim que o neném nasce, passam ali uns aninhos, separa também, porque os casamentos não duram mais. Isso, para mim, não é mais uma sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal está ruindo. E aí, a hora que a gente volta lá para a história do feminismo e volta para a história da escola, porque quando você lê ali Kollontai, né, que vai ser ali a feminista ali da Revolução Russa de 1917, ela vai colocar exatamente isso. Nesse momento, a industrialização na Rússia demora muito mais do que na Inglaterra e na França. Vai começar a industrialização, os homens são todos camponeses. Quem vai trabalhar na indústria? A mulher. Eles precisam de mão de obra nessa indústria. O que eles convencem as mulheres? Uma mulher consegue cuidar de 40, 50 crianças numa sala de aula. Essas outras mães de todas essas 40 crianças podem estar aqui dentro da fábrica trabalhando, servindo a quem? Ao partido. E aí, quando você conta essa coisa, a pessoa fica, caraca, eu nunca pensei sobre isso.
E é exatamente isso. Ela era escrava do marido, mas do partido ela não é. Mas do partido ela estava servindo Ela a causa. servindo a Ela está servindo a causa. Exatamente. Você tem que ser escravo do seu... Escravo não, né? Você tem que estar submisso ao seu patrão, você tem que estar submisso ao Estado, mas você não deve estar submisso à pessoa que você escolheu para casar e amar. Entendeu? É tipo, é bizarro. Você fala, como assim? Não fecha a conta. Né? E aí, ai, mas você é tão moralista, ai, mas que coisa mais antiga de se falar. Não é a realidade, é só olhar a realidade. Antes da gente encerrar, porque está batendo o nosso tempo, eu quero te perguntar sobre isso aqui, porque é uma coisa que eu vejo que a direita peca muito. Ela fala, não devemos ter doutrinação escolar de esquerda. E aí, em contrapartida, ao invés dela falar, nós temos que mostrar, sim, os dois caminhos, nós temos que mostrar, sim, visão restrita e restrita de mundo, e aí a criança, o adolescente seja capaz de ter uma visão realmente crítica daquilo, já com todas as ferramentas disponíveis, e aí volta para o lado de que tem que ter uma doutrinação de direita. De maneira nenhuma. Levando em conta tudo que a gente falou até aqui, tudo. A questão é uma luta pela consciência das pessoas, certo? A doutrinação ela é um processo desonesto em que uma visão de mundo, em que uma filosofia é inculcada na psique de um indivíduo por meio do ensino. Muitas vezes é o ensino de uma outra coisa que não tem nada a ver com aquela visão de mundo, mas ela é embutida, é um cavalo de Troia, certo? Primeiro, se é um processo desonesto, a gente quer tomar isso pra gente? Eu acho que não. Já acho que esse é um princípio. Se você repete o que você critica, tem alguma coisa errada. Exatamente, porque este é o meio que a esquerda encontrou para conseguir fazer com que as pessoas, isso é o que o Antônio Gramsci dizia, a ideia é você tornar as pessoas socialistas sem que elas percebam, ao invés de você impor o voluntária. Melhor do que você botar todo mundo no paredão igual o Stalin, não faça isso, coleguinhas. Ao invés de você impor de cima para baixo, fazer. Você traz de baixo para cima, certo? Eu não quero isso, eu quero que as pessoas tomem as suas decisões de fato conscientemente, de ambos os lados, certo? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa. Se a ideia é a tomada da consciência de um indivíduo com um propósito moral, e eu defendo, então, que agora que nós temos uma direita no governo, não digo nem no poder, porque a direita não está no poder. Não está. Sinto informar, não está, gente. Mas se você, então, defende a ideia de uma contradoutrinação, primeiro, Miguel Najib, que é o idealizador do movimento Escola Sem Partido, ele sempre fala isso. A gente não tem nem efetivo para isso. Para cada professor de direita numa escola, você tem uns 20, 30 numa escola grande de esquerda. Então não tem nem efetivo para isso. É uma guerra perdida desde o começo. E outro ponto. A gente vai defender, então, que a educação ela sempre vai atender à conveniência de quem está no poder? As crianças elas não têm que ser envolvidas nessa treta política. O Estado, a educação estatal, ela precisa de fato ser neutra. Precisa haver um controle no sentido de que a educação que está chegando na cabeça das crianças numa escola pública, que eu já acho particularmente uma instituição que mais cedo ou mais tarde vai cair de podre. Oremos, Senhor, tem que ser uma educação neutra, por um motivo simples. Ali você tem filhos de pagadores de impostos, bolsonaristas, petistas, que não têm viés político nenhum, que estão nem aí, estão cagando para esse tipo de coisa, e você vai ter que ensinar todas essas crianças a escrever direito, fazer conta decentemente. São essas coisas que você vai ter. Se fizesse só isso, né? Podia... Exatamente. Faz só ali o basiquinho, cara. Ensina a escrever, a ler, fazer as contas básicas. O meu pai hoje, se você colocar o meu pai hoje, que não tem o fundamental completo, você coloca ele do lado de um cara que tem ensino médio completo, meu pai vai ser melhor que o cara. Tanto em termos de escrita, quanto em termos de fazer conta. Porque hoje a educação ela está se ocupando tempo com outras coisas e não com aquilo que é efetivamente o trabalho da educação. O que deveria estar Para que você está mandando o seu filho para a escola?
Será que você vai mandar o seu filho para a escola por 13 anos para depois desse processo ele não saber escrever numa letra cursiva, ele não saber fazer uma conta? Mas deixa a criança livre, isso aí, cada um tem o seu saber, Exatamente. como é que é? O saber não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Paulo Freire. Olha aí, olha que mundo cor-de-rosa. Exatamente. Todas as visões estão Pulou corretas. O unicórnio agora. Exatamente. Pulou o unicórnio. Exatamente. Então, não existe certo, não existe errado. Não obrigue o seu filho a fazer letra cursiva. Exatamente. Não obrigue o seu filho a repetir a tabuada até ele decorar a tabuada. O que eu acho que precisa acontecer no meio, na direita, e na verdade a gente conversou sobre isso recentemente quando estavam falando sobre a questão da educação financeira nas escolas. Eu vi muita gente de direita defendendo a questão da educação financeira nas escolas, liberais, inclusive, achando que isso ia ajudar a fomentar um capitalismo. Gente, só ia ensinar assim, redistribuição. Você tem economistas marxistas, gente. Aí você percebe que a educação falhou. Não, aí você percebe que falhou. Educação moral e cívica. Você já pensou um professor de esquerda ensinando educação moral e cívica? Não dá, né? A questão é muito simples. Os pais, eles entraram num pensamento em que eles estão colocando sobre a escola a carga de ensinar coisas que eles podem ensinar. Eles pegaram carona. Podem e devem. E aquele negócio, né, quando vem a galera aí do homeschooling, né, a gente pega ali a ideia de que, mãe, você não vai ser capaz de ensinar para o seu filho. De jeito nenhum. Aí você fica assim, pô, se eu passei pela escola e se a escola fosse boa, eu poderia ensinar, porque eu aprendi. Exatamente. Que eu aprendi, eu poderia ensinar tudo aquilo. Por que eu não posso ensinar? O que a direita precisa fazer agora é o seguinte, olha, vocês estão me obrigando a mandar o meu filho para uma instituição que não vai ensiná-lo a ler e escrever devidamente, e ainda vai ficar enfiando pensamento político na cabeça dele? Não, eu vou educar o meu filho em casa. Então, eu não acho que o homeschooling vai mudar o cenário da noite para o dia. E nem acho que é a única iniciativa. A gente já conversou sobre isso antes. Eu acho que precisa haver a fiscalização dos pais sobre o que está sendo feito na escola. Essas pessoas que estão trabalhando na escola, e eu estou falando aqui como professor, tá cômoda a situação, tá cômodo. Eu já falei que a escola pública ela vai funcionar o dia que foi a mesma coisa que o americano fez. O dia que toda a classe média falar, eu me nego a pagar R$2.000 de mensalidade para o meu filho todo mês só para ele ter papel higiênico no banheiro, porque a educação é a mesma, porque é pela BNCC. Então, simplesmente, só para meu filho ter um banheiro e um papel higiênico no banheiro, eu vou parar de pagar esses R$2.000 e vamos todo mundo botar os filhos na escola pública. Só que eu vou fiscalizar isso que acontece. Não vai acontecer como o que aconteceu comigo, né, quando a minha filha estava na escola pública, de você ir fiscalizar e a escola praticamente te linchar dentro da escola, porque você junta aquela renca em cima de você, 9 professores numa reunião para simplesmente virar para você e falar assim, você não pode falar o que você está falando. Mas claro que posso, é minha filha. Exatamente. É minha filha. E outra, você é a pagadora de imposto, você é a usuária do serviço. Por que você não pode fiscalizar? Você não pode reclamar? Por que essa gente pode ser sustentada pelo seu dinheiro e você não pode fiscalizar? E você não pode fiscalizar o serviço que eles fazem? Isso não existe. Então, é isso que precisa entrar na cabeça das pessoas. Mas aí entra a responsabilidade civil, né? Que as pessoas, de modo geral, estão com preguiça de terem as suas próprias responsabilidades. Então, arque com as consequências de você ter um filho analfabeto. Exatamente. Parte desse pressuposto. Aquilo que a gente viu quando a gente estudou o livro no Clube do Livro do Ben Shapiro, Lavagem Cerebral, que quando eu li essa frase, eu falei, cara, o livro se resume nessa frase aqui. O Ben Shapiro, ele comenta que ele propôs medidas para que a universidade não fosse tão doutrinadora, mas ele comentou, essas medidas, está lá no Lavagem Cerebral do Ben Shapiro, quem quiser ler lá, está nas últimas páginas. Essas medidas que eu estou propondo são de médio prazo. Quem quer uma medida de curto prazo, eu defendo então que os pais eduquem os seus filhos, que os filhos tenham pais ativos. Porque a questão é muito simples. O adolescente ele já chega na universidade com a cabeça feita. Ele já chega na posição.
Para Ele que o já tá do professor... ataque. Exatamente. Tipo, Ele só está esperando o professor de esquerda ou de direita dar o chute. Para o lado que a mente dele inclinar mais, vai ser o lado que ele vai. Ou seja, se você preparar o seu filho... Para mim, a educação não tinha que ter essa treta política, não podia ser assim. Para uma criança que está tendo a sua consciência formada, não é saudável que ela tenha essa dialética acontecendo, porque confunde. O ideal é mas que aí ela... você não forma um revolucionário, Mas, Vinícius. se isso está acontecendo, então a criança ela precisa ser treinada a reconhecer o discurso enviesado, porque ela vai chegar na universidade já com a cabeça feita. Ou seja, se a universidade está do jeito que está, eu sinto muito. Os pais deixaram. Os pais deixaram, não só a universidade, como o ensino Os pais fundamental, quando o deixaram. ensino médio, os pais não sabem mais o que os filhos fazem, não conversam com os filhos, são doutrinados também, foram doutrinados também, e às vezes têm essa mesma visão de mundo como tá certo, o Estado que tem que educar o meu filho e não eu. O meu filho é do Estado, não teve aí uma socióloga famosa aí numa desses programas da TV Cultura, que Uhum. ela fala: não, o filho é do Estado, não é seu. Exatamente. Não, meu filho é meu, carrega meu DNA em todas as células dessa criatura, tá? Meu filho é o que pariu. E se ele fizer merda, quem vai ter que limpar é você. Aí é você. Mas enquanto isso, eu quero Pois aqui é. doutrinar ele do jeito que eu quiser e que ele sirva aos meus propósitos. Sim. E aí, a hora que eu falo, tem um monte de pai reclamando, ai, meu filho é adolescente, não sei o que eu faço. Meu filho é adolescente? Já era, filho. Sim. Desculpa, mas você Já deu. já deu. Já deu. Enquanto a árvore é pequena, você consegue direcionar ela para cá ou para lá. A hora que ela começa a dar fruto, já é tarde. Você não formou seu Não filho dá moralmente. mais. Não Você dá não mais. deu educação para o seu filho. O seu filho não confia em você. E você entrega ele de bandeja para o que nós temos hoje Aí como é educação. sentar e rezar. Meu filho, E na verdade, eu vou era. fazer um meia-culpa aqui. Apesar de que eu tô na área da educação há pouco tempo. Então eu poderia me isentar se eu quisesse, mas eu não vou me isentar, não. A responsabilidade sobre a educação ter chegado ao ponto que chegou não é só dos pais. Na verdade, as crianças elas estão sendo vítimas do comodismo do ser humano, porque na verdade um pegou carona no comodismo do outro. O Estado tomou para si a responsabilidade sobre a educação com interesses escusos. Só que olha que interessante. Os pais não precisam então mais se preocupar porque já tem uma formação por parte do Estado. O Estado financia a educação, certo? Então, não preciso me preocupar, vou deixar ele lá numa instituição, Tira do alguém meu bolso, vai cuidar, né? certo? Me rouba primeiro, O professor, ele tem um material didático, toda uma série de materiais didáticos que são produzidos ou aprovados pelo MEC, então ele só precisa seguir a proposta que está lá. Peguei o livro do MEC, apliquei o que está escrito lá. Apliquei o que está aqui acabou, e acabou. Então, por exemplo, a BNCC é uma monstruosidade, a BNCC. Nossa, dá vontade de tacar fogo na Quantos BNCC. Pois é, eu já vi muitos professores reclamando da BNCC. Aliás, fala mesmo o que é BNCC, esquerdistas. porque eu tenho certeza que um monte de pai não vai saber o que é BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece o currículo, ou seja, os conteúdos mínimos que devem ser abordados na escola, seja pública, seja privada. Ou seja, no Brasil, escola privada, stricto sensu, não existe. Existe a escola que não recebe verba pública. É só isso. Mas ela é controlada indiretamente pelo Estado. E quem agora, pelas novas leis de homeschooling, que aqui em Brasília saiu uma, também acho que em Santa Catarina, os pais vão ser obrigados a seguir a BNCC também. Ou seja, continua o controle do Estado, né? Exatamente. O Estado ele quer ter a mão dele em cima o tempo todo. Agora, os professores, quantos professores você já viu? Olha o caos que é a educação hoje. Os episódios de violência contra professor. Eu acho uma monstruosidade aquilo. Aluno levar uma faca para matar um professor na sala de aula. Briga entre alunos na sala e professor não fazer nada. Eu acho isso uma monstruosidade. Pergunta que eu te faço. Quantas passeatas de professores você já viu protestando contra isso? Nenhuma, mas quantas você já viu por salário? Ixi, pois é. Então, aliás, o SIMPRO, os sindicatos professores, puta merda, não vou falar não, porque senão eu vou ser processada. Não, eu já comentei uma vez, eu falei sobre essa questão da hipersexualização que está fazendo o que está fazendo com os nossos adolescentes, e um professor virou para mim e falou assim, nossa, Vinícius, mas você está preocupado demais, você tem filho?
Foi isso que o professor falou para mim. E eu falei, cara, mas eu sou professor. Eu passo 5 horas do meu dia todos os dias com essas crianças, cara. Exatamente. Como é que você não presta atenção nelas? Então, ó, repare aqui. Tá cômodo para os pais, tá cômodo para nós professores. E certo? as crianças E as crianças é que estão pagando o pato por isso, você está entendendo? Então, o que vai funcionar não é contra a doutrinação. Eu sou contra essa medida, você fazer uma doutrinação de direita, primeiro porque é desonesto, segundo porque é inviável. O que precisa acontecer é homeschooling para quem pode, ó, já que a escola não está fazendo o que deve fazer, eu mesmo vou fazer, certo? Agora, para aquelas famílias que vão precisar mandar os seus filhos à escola, é começar a dar trabalho para essa gente. É dar trabalho. Por exemplo, na situação que você vivenciou, por que toda a renca se juntou para ir contra você? Porque, na verdade, no sistema público, a ideia é que um fiscalize o trabalho do outro. Só ninguém que fiscaliza o que ninguém. está acontecendo é que um está pegando carona na negligência do outro. Por quê? Porque a questão é muito simples. Ó, a gente está aqui de conluio. Se você pisar fora, eu vou entregar você. Então, na verdade, um não entrega o outro porque está todo mundo de rabo preso. Aí fica todo mundo lá no seu... o pessoal que não está na sala de aula fica lá no seu ar-condicionado só assinando papel. Muito professor que não dá realmente conteúdo, fica só enrolando na sala de aula. Eu vou ser cancelado por falar isso, mas enfim, fica só enrolando na sala de aula. Tá cômodo para todo mundo. E as crianças, elas não sabem, elas não têm consciência de que não está sendo prestado um serviço devidamente. Os pais precisam fiscalizar. Só que quando você fizer isso, pensa, ninguém liga para uma escola pública para reclamar do que está sendo passado lá. Em regra, as crianças são simplesmente deixadas lá. Se prepara para a guerra, porque foi isso que eu vi. Aí vai, se prepara para a guerra. Aí uma mãe reclama. Não, muitas vezes, eu já recebi no meu direct no Instagram, o que costuma acontecer muito. As crianças estão num grau, estão acomodadas também, porque para elas, se elas tiverem um professor que não dá aula, que só se preocupa em fazer debate ou em passar filminho, para uma criança que não quer ter aula é ótimo. Tá Você ótimo. concorda? Tá ótimo. E para o professor que não quer ter o trabalho de preparar a aula, também está ótimo. Então, o que acontece? Quando você, aluno, reclama, os seus pares vão vir contra você. Quando você, pai, reclama, os outros pais também vão vir contra você. Muitas mães já vieram para mim e falaram, cara, eu fiz a reclamação da forma como você está dizendo e os próprios pais vieram dizer para mim que eu sou muito reclamona e que se eu estou incomodada, que eu procure outra escola. Que outra escola? A coisa está tomada. Eu já vi escola católica fazer doutrinação materialista. A gente conversou sobre esse negócio de escola católica, né? A gente já conversou sobre essa história. Meu filho estuda na escola de padre e a minha briga é todo dia. A minha briga é todo dia, de eu pegar. E aí, o dia que eu levei o material de filosofia, esse dia foi muito engraçado. Peguei o material de filosofia, sentei na frente da coordenadora e falei: olha aqui esse material. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Fui passando o livro todinho. E ela, você leu o material do seu filho? Eu falei: claro que eu li o material do meu filho, né? Esse material aqui que vocês estão usando, né? Não é isso aqui que vocês estão ensinando pro meu filho? Tá errado. Aí ela, eu não sei como... Não sei. Posso gravar a nossa conversa? Pegou o celular. Posso gravar? Eu falei: pode, fica à vontade de gravar a nossa conversa. Falei, tá errado por isso, por isso, por isso. Por que você só apresenta só um lado? Como é que você está apresentando existencialismo de Sartre para um moleque de 13 anos de idade? Numa escola cristã. Numa escola cristã. Tu tá de sacanagem com a minha cara? Filosofia não é nem obrigatório, não tá nem na BNCC. Vocês estão dando de botija aqui pro menino e tá ensinando merda ainda? Pois é. Nossa, é mesmo, né? Pô, tu não abriu o livro antes de falar, pai, compra lá o livro aqui pro seu filho estudar na escola? Numa escola de padres? O que você espera que vai ser ensinado aqui? De pegar um livro de religião e colocar todas as religiões moralmente no mesmo patamar? Se fosse isso, eu tinha botado meu filho no colégio público, que eu não gasto R$2.000 por mês. Pois é, exatamente. Eu escolhi uma escola católica esperando o quê? Uma educação católica. Cadê? Não existe mais? Aliás, só para você ter um exemplo do grau de aberrância da coisa. A gente tem que encerrar, hein, Vini, que nós estamos batendo nosso tempo. Vixe, se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Mas olha o grau de aberrância da coisa. Legalmente, constitucionalmente, o Estado é neutro. Ele não pode puxar sardinha nem para um lado, nem para o outro, certo? Teoricamente. Só que você tem a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de Estado, ele está direcionando obrigatoriamente a educação pública ou privada no Brasil inteiro,
que é ideologicamente engajado. É uma aberrância isso. Ninguém viu isso. Mas me Deixaram conta isso pais passar? sabem da existência da BNCC, quiçá leram a BNCC uma vez na vida. Pouquíssimos. Quantos professores leram a BNCC? Porque eu sei que os professores participaram e aprovaram a BNCC. Que, aliás, quem faz um trabalho sensacional nas redes sociais, que eu conheci recentemente por intermédio de você, acerca dessa conscientização dos pais da doutrinação por meio dos materiais didáticos alinhados à BNCC, é a Karen Neri. Exatamente. Só que é quem está fazendo isso. Porque se não fizer... pais leram a BNCC? Não sabe nem da existência da BNCC. Não precisa ir muito. Quantos pais pegaram os livros didáticos dos filhos? Os livros didáticos, filhos? Que nem eu peguei. Eu falei, eu duvido que os pais leram isso aqui, porque não tem lógica. Quantos pais pegam os cadernos dos filhos para ver? Não tem caderno mais hoje, tá vindo? Comigo tem. Comigo tem. Que, aliás, a reclamação dos meus alunos é: o único caderno meu que acabou foi o caderno de ciências. Eu falei, ótimo. Estamos assim indo no caminho certo. Estamos no caminho certo. Indo. Vini, nosso papo sempre é eterno, né? Se deixar, o nosso papo é eterno. A gente prepara a pauta. Tá faltando nada. Tá sobrando. Brigadíssimo por ter aceitado aí meu convite, assim, vamos fazer. Bora. Você sabe que a minha meta é essa aí, eu troco a roda do carro com o carro andando, porque o perfeito nunca acontece, então o feito é melhor do que o perfeito. Queria ter aproveitado realmente que você estava aqui em Brasília, para poder conversar com você, para a gente poder gravar o podcast. Sei que hoje à noite já você volta para São Paulo, aí já vou chorar, meu Deus do céu. Mas, assim, brigadíssimo por ter aceitado o convite, e a gente ainda vai ter muito podcast ainda, e muito Clube do Livro ainda, porque a gente vai trocar muita figurinha. E, aliás, o pessoal do direita, ou que está se descobrindo desse lado, que está no Instagram, gente, vem para o Clube do Livro, vem conhecer gente, vem fazer amizade, é isso que está faltando entre o pessoal de direita, fazer amizade, conhecer pessoas que pensem como você. Que tem um alinhamento ideológico, que tem um alinhamento de virtudes, Exatamente. Que tem um alinhamento na forma de ver a vida. Justamente para não ser vítima. Nós somos maiorias e não prestamos atenção que nós somos a maioria. Exatamente, é isso aí. E ontem eu estava na Baixada Santista, isolado, atomizado, e hoje estou aqui em Brasília conversando com você e conhecendo um monte de gente legal. Então, a gente tem uma ferramenta maravilhosa hoje, que é a internet, que mesmo estando no contexto que a gente está, se a gente souber usar, a gente vai conseguir corroer o sistema por dentro e virar esse jogo. Já estamos virando já. E, Vini, repete suas redes sociais para quem quiser te seguir. Prof.Vini Moraes no Instagram. Prof.Vini Moraes. E põe o nome aí do podcast, que vocês quiserem. Ajuda aí a gente a escolher um nome legal para o podcast. Senão vai ser meu nome mesmo, porque eu gosto do meu nome. Eu sou dessas, nem sou narcisista, mas talvez seja meu nome mesmo, porque eu gosto do meu nome. Exatamente. Bate-papo com Ana Seba. Olha aí. De frente com Ana Seba.